Pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos no nosso 9º capítulo do livro No Mundo Maior. O capítulo que fala sobre a mediunidade. O título se chama Mediunidade. Esse capítulo desse livro é muito interessante para os estudiosos da mediunidade, para os praticantes da mediunidade. A Sueli Caldas Schubert, inclusive, ela utilizou esse capítulo desse livro no seu livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, quando ela fala do animismo. E é interessante porque quando a gente fala em mediunidade, a mediunidade o que é? É o intercâmbio entre o plano espiritual com o plano material. Então, os médiums, que são esses intermediários, como dizia o Chico Xavier, a chamada vem de lá para cá, então a espiritualidade se conecta com os médiuns através da psicofonia, através da psicografia e de vários outros tipos de mediunidades existentes. Esses são os mais comuns. Mas o André, ele ressalta aqui que a mediunidade mais comum e é a mais que todos nós temos e a mais importante, vamos dizer assim, é a mediunidade intuitiva, porque todos nós, à medida do possível, da nossa sintonia, da nossa conexão, nós poderemos então estar conectados com a espiritualidade maior. E aí ele fala, né, da importância que tem o médium, da importância e da responsabilidade enquanto cooperador com Deus, com a espiritualidade maior, e a sua responsabilidade nos seus atos, na sua doação, na sua renúncia para essa prática. Não é somente chegar no trabalho mediúnico e participar, não. Ele vai falar da importância dessa doação, da importância da vivência crística. Então, na medida do possível, na medida do conhecimento de si mesmo, a gente sanando os nossos vícios e a gente se dedicando ao próximo. E mais do que essa dedicação, entendendo no próximo um companheiro, aceitando o próximo como aquele companheiro que falha, como aquele companheiro que muitas vezes está equivocado, mas não condenando, criticando, perpetuando a maledicência, como temos visto, infelizmente, no nosso movimento. Então, ele fala da importância de nós, enquanto médios, realmente sermos esses ceareiros no trabalho do Cristo. E como é difícil, como a espiritualidade conta conosco, mas como nós somos falhos. E então ele vai colocar a questão do animismo. Que é o animismo? O animismo, então, é um fenômeno produzido pelo próprio espírito do encarnado. Então, muitas vezes, aquele médium que participa de um trabalho mediúnico e ele é o medianeiro da espiritualidade maior, né? Do trabalho caritativo para os irmãos sofredores, ele muitas vezes ele tem algumas comunicações que na verdade são o quê? Um animismo. Então ele algo dele mesmo vem de ânima, então ele talvez alguma personalidade encoberta, um passado, ele vem e fala, e expõe aquele passado. Então não há, quando se fala em animismo, uma comunicação do plano espiritual. Então, claro que dentro do movimento espírita há, de certa forma, um preconceito, um tabu, e o André vai falar isso, que muitas vezes prejuízo dos médiuns, que ficam preocupados com o teor da comunicação, se é um animismo, se é realmente um efeito mediúnico, houve a comunicação, se é verdadeiro, se não é, mas eles se preocupam tanto com a forma, com a teoria, que se esquecem que nós, enquanto médios, nós vamos sintonizar com esses espíritos na medida da nossa sintonia, na medida do trabalho, na medida da nossa transformação no bem. Então o médium tem que estar preparado não para enfrentar os seus companheiros, mas para se transformar intimamente. E como há essa divergência, então ele vai citar uma situação de um trabalho mediúnico, então ele vai, juntamente com o Calderaro, numa reunião mediúnica, onde eles já se deparam com uma situação muito, de certa forma, triste, porque dentre os 11 companheiros desse trabalho mediúnico,
3 estão totalmente fora da sintonia, estão com outros pensamentos, estão pensando no cinema que perderam, pensando nos seus afazeres domésticos, mas não estão realmente dedicados àquele trabalho, sintonizados e renunciando às outras coisas da matéria para estar ali naquele momento. E então o Calderaro e o André percebem que são 8 companheiros que estão realmente sintonizados, preparados para o trabalho mediúnico. Olha a nossa responsabilidade enquanto médios. A gente participa às vezes anos de um trabalho mediúnico. A importância de nós realmente nos dedicarmos de corpo e alma. E então ele vai colocar, e ele é recebido por um protetor daquele grupo que fora médico encarnado, e ele não praticou tanto a prática do bem daqueles menos favorecidos, mas agora ele tinha o propósito de auxiliar essas pessoas menos favorecidas, e através do trabalho mediúnico. Então, eles vão conversar sobre uma médium que tinha melhores condições de receber, de se conectar a esse médico, que ia, através dela como um intermediário, ele iria utilizar da sua psicografia. E aí o André coloca que ela não tinha tanto conhecimento, não tinha tanto apego à ciência. Então ela era uma médium que, muito embora não tinha tantos conhecimentos científicos, ela tinha uma coisa muito importante, que era o quê? A boa vontade, a doação, o coração amoroso. Então isso ela tinha bastante, mas ela, claro, não conseguia de todas as formas se afinizar com esse médico que queria se comunicar com o grupo. Então eles fizeram todo o entrelaçamento entre eles na medida do possível para que houvesse realmente essa comunicação. E houve a comunicação. O que aconteceu? No final da comunicação, então, houve uma mensagem muito bela, mas uma mensagem singela, na medida das possibilidades que ela tinha para transmitir o que ela estava recebendo naquele momento da comunicação, da psicografia. E então, quando todo o grupo lê a mensagem e eles começam a questionar, quando eles percebem a assinatura do médico que havia assinado, eles questionam que aquela mensagem não poderia ser do espírito. Aquela mensagem era muito bela, porque ele fala da importância da prática do bem, da importância do auxílio aos irmãozinhos sofredores, da importância da dedicação. Então eles acham a mensagem muito bela, mas não atribuem àquele espírito que havia assinado a mensagem, e começam então a falar que teria sido um animismo, então era dela mesma, não havia a intermediação dessa comunicação com outro espírito. E ela fica muito triste, sofre com aquilo, porque ela era uma trabalhadora de boa vontade e fazia o melhor que ela podia. E então o grupo começa a falar, e ela se sente emocionada, fica com vontade de chorar e triste com a atitude do grupo. E aí então o Calderaro e o André começam a fazer passes, e o próprio espírito que havia se comunicado fica muito entristecido, porque ele fala: poxa, eu gostaria apenas de dar uma mensagem, eu não imaginei que abriria tantas discussões em relação a médium. Então, vejam a responsabilidade nossa quando a gente está num trabalho mediúnico, da nossa dedicação. E vejam que é importante que o André ressalta que nesse trabalho mediúnico, todos os médiuns, esses 8 que estavam em condições de receber e afins com o grupo mediúnico, eles tiveram a intuição ligadas à medicina. Um lembrou de um médico, outro lembrou que gostaria de visitar um hospital. Então todos tiveram comunhão de pensamentos ligado à medicina, o que confirmaria aquela comunicação, mas eles acabaram levando a conversa por um outro caminho. Então ele traz para nós a importância da nossa responsabilidade enquanto médiuns, da nossa responsabilidade enquanto cristãos e na forma como a gente age com o nosso próximo. Então terminamos por aqui, até amanhã. Boa noite a todos.